posso falar da questão da Palestina, ou eu posso dizer que a questão da Palestina está inserida, na verdade, num conflito de maior envergadura. Então ele está inserido num conflito maior, que seria, sei lá, envolveria inclusive a Síria e o conflito na Síria hoje, que poderia ser lido como estritamente regional, por exemplo, ler a questão da Palestina como parte dessa disputa que está sendo tão alardeada na região entre o Irã e a Arábia Saudita, ou pelo menos como dois grandes atores nessa disputa, ou perceber isto como uma parte de uma disputa ainda mais ampla entre o que eu chamaria de um arco da hegemonia e um arco da resistência, né? O arco da hegemonia seria, digamos, capitaneado pelos Estados Unidos e por outras potências ocidentais e com seus parceiros regionais, e que haveria um arco da resistência e que basicamente é Irã, Síria, o Hezbollah no Líbano, e com alguns parceiros ocasionais, dependendo dos grandes interesses geopolíticos, como Rússia e outros. Ou eu posso perceber isso como um grande conflito geopolítico, não na região entre um arco da resistência e um arco da hegemonia, mas como um conflito geopolítico entre a potência hegemônica ainda persistente e os seus inimigos que vão, ou seus adversários que vão crescendo em poder, hoje muito claramente a Rússia, por exemplo. A minha historinha da Palestina vai mudar de cor, vai mudar totalmente de sentido se eu a inserir numa história maior ou se eu deixá-la livre e pensá-la como uma história isolada, né? E é claro que dentro dessa história, que eu a isole ou não, eu posso insistir em alguns elementos, que alguns deles são muito correntes. Por exemplo, é muito comum as pessoas dizerem: ah, isso é uma questão milenar, o pessoal nunca se entendeu e tal, certo? É uma questão de religião, então, na verdade, isso aqui é uma questão judeus e muçulmanos. Outros vão dizer: não, é uma questão territorial. Então, cada um conta realmente uma história. Claro que eu tenho minha... Mas o que eu gostaria é que vocês percebessem, como exercício, é que se eu digo assim, nós temos um conflito ao qual eu me refiro, ou uma situação à qual eu me refiro como a questão palestina. Eu já fiz uma escolha narrativa e uma escolha retórica, certo? Eu não disse é um conflito israelo-palestino, nem disse é um conflito árabe-israelense, certo? Não disse, eu disse que é uma questão palestina. Assim, é porque eu genuinamente creio que essa é a história hoje. Não se deve mais falar de um conflito árabe-israelense, porque ele está morto há muito tempo. Não acho sequer que se possa falar de um conflito israelo-palestino, porque esse também está resolvido enquanto conflito. Me parece que o modo mais apropriado de contar essa história é que há uma questão palestina, certo? Que basicamente se resolve na possibilidade ou não de sobrevida desse povo como nação, sobre um determinado território especificamente. Mas o que eu não quero que vocês concordem comigo, eu quero apenas que vocês percebam que é uma escolha, e esta é uma escolha retórica, é uma escolha de narrativa, certo? É como se o meu olhar estivesse permanentemente voltado para aquele espaço em branco entre as linhas, sabe? Entendeu? Quer dizer, assim, é como se eu percebesse que 90% do que está dito é mentira e que tem alguma coisa nas entrelinhas, que nem são os 10% de verdade. Estou falando nas entrelinhas que eu preciso encontrar, sabe, reconhecer. Porque o que está dito interessa muito pouco, muito pouco. Então, assim, se você quiser saber o que está acontecendo no Oriente Médio, na Palestina e tal, e aí você pegar o Obama disse isto, ou o Netanyahu disse aquilo, ou o presidente do Irã disse aquilo outro e tal, sim, você está recepcionando a ilusão sobre o Oriente Médio.
Você precisa saber o que corre no meio. A cobertura da Palestina, que incomoda muito, claro, aos israelenses e aos americanos, etc. E aqui que a gente precisa, às vezes, quebrar algumas das nossas ideias pré-concebidas, e incomoda muitos árabes, certo? Há muitos árabes, muitos regimes árabes, para ser mais preciso, que ficam extremamente incomodados se você levantar seriamente o tema da questão palestina. Então há, de fato, hoje, um alinhamento muito refinado entre alguns regimes árabes e Israel e Estados Unidos com relação à questão palestina, isso não tem a menor dúvida. Ou seja, no fundo, se eu quiser ser franco, a minha impressão é uma boa parte dos regimes árabes simplesmente vendeu a questão palestina. Isto é uma expressão do árabe, vender uma questão, entregar, né? Talvez do pior modo possível, é claro, né? Ninguém mais está preocupado com isso. Porque, na verdade, no campo de batalha, o único inimigo real de Israel apto a amanhã entrar em luta com Israel é o Hezbollah do Líbano. E é o único que obteve vitórias repetidas, ou vitórias relativas, mas repetidas, nesse confronto. Então, na verdade, a representação que este campo faz do que está acontecendo na Síria é: quem é que de fato leva a luta a Israel? É o Hezbollah, diretamente, explicitamente, sem intermediários. O que o Hezbollah precisa para continuar a poder fazer isto? Ele precisa do apoio iraniano, que passa por onde? Pela Síria. Então, esse campo fez uma leitura do que acontece na Síria desde o começo, que era: quando eles cortarem a Síria, eles matam o Hezbollah e enfraquecem o Irã. E fortalecem Israel. Essa é a leitura, é claro, super simplificada, mas é o essencial da leitura. Também não peço que vocês acreditem em uma e outra, eu só quero que vocês percebam a luta entre narrativas e o modo como se tenta controlar essas Percebi narrativas. 3 ou 4 coisas que me incomodavam fenomenalmente na notícia, sabe? Primeiro, eles estavam dizendo: estamos em Belém, mas em vermelho ali em cima estava ao vivo Israel, certo? E eu falei: mas desde quando, sabe? Desde quando Belém é Israel? Não é isso? Depois, é claro, o jornalista, o cinegrafista estava do lado dos soldados, não é isso? Então, quando ele está filmando o que está acontecendo, ele filma às vezes as costas do soldado que desvia aqui e ali de uma pedra, certo? Com a sua metralhadora e tal. Mas ele está filmando a agressão, digamos, que vem do palestino que está jogando pedras. Como você está aqui, você sente que o que te agride, o que te ameaça é a pedra que vem de lá e não a possível bala que vai sair do soldado atrás de quem você está. Se você acha que aquele terreno onde as coisas estão acontecendo é Israel, o soldado é israelense e o cara que está jogando pedra é palestino, você fala: mas por que diabos esses palestinos estão jogando pedra sobre os israelenses em Israel? Você percebe, não? Que é assim que você entende a história, né? Se ninguém te disser isso daqui é território ocupado, você não consegue virar o registro e dizer: não, esse é o palestino que está vivendo sob ocupação e que joga pedra sobre o seu ocupante. Não é isso? É uma outra história que se conta. Se os caras dissessem indireto da Palestina, toda a história muda, certo? Porque é o palestino na Palestina que está jogando pedra sobre um soldado israelense. Mas é como se, não havendo quem conte essa história, é como se a história não existisse e, portanto, é como se a tragédia não existisse. E é isso que eu acho impressionante, é que hoje nós realmente conseguimos viver como se a gente não soubesse o que está acontecendo na Palestina. Sabe? A maior parte das pessoas, você sabe que está lá, se alguém te perguntar, você sabe que tem uma ocupação, que tem a segregação, que tem o apartheid, que tem a injustiça e tal. Mas é como se você não internalizasse a realidade dessa tragédia, sabe?
Eu acho que o episódio do Caetano é um pouco a ilustração disto, certo? É como se depois de ter ido tantas vezes a Israel, como ele mesmo diz, não é isso? Ele não soubesse o que estava acontecendo lá. Aí ele foi avisado, sabe, pelo Roger Waters, pelo Desmond Tutu, pelo Paulo Sérgio Pinheiro, por mim, que ele não conhece, tá? Pelo pessoal do BDS, por todo mundo. E ainda assim, ele não se convencia de que alguma coisa estava acontecendo na Palestina, sabe? Aí ele foi para lá e descobriu, sabe? Porque aí alguém levou ele para Cisjordânia, sabe? Aí ele encontrou alguém com quem ele conversou. A questão de que a comunidade síria, eu sou libanês de origem, mas a comunidade síria no Brasil é maciçamente pró-regime, tá? Maciçamente. Quem pensa nessa coisa da resistência e tal, percebe na Síria um elo fundamental nesse campo. Então você percebe que se mudar a linha política na Síria, não estou falando se cair o regime ou se cair o presidente, mas se a Síria virar, certo? O Hezbollah vai sofrer imensamente, Israel vai avançar tranquilamente, sabe? Haverá uma mudança muito forte no equilíbrio de forças na região. Então, se você se preocupa com esse equilíbrio, se você tem algumas preferências nesse equilíbrio, e mais, eu digo assim que a questão palestina estará praticamente enterrada. Sabe, talvez um pouco de exagero, mas é bem próximo disto, sabe? Então, sei lá, a questão palestina estará muito prejudicada se a posição política síria mudar. Tá? Isso é uma realidade, isto comanda em grande medida minhas escolhas políticas e tal.